Bom, então vamos para a palestra do reverendo Ludgero Bonilha. Ele que é mestre em teologia contemporânea, foi pastor da primeira igreja presbiteriana de Belo Horizonte por nada mais, nada menos do que 41 anos. Foi também secretário executivo da IPB por 12 anos e professor de teologia sistemática por 38 anos no seminário presbiteriano Reverendo Denuel Nicodemo Zeller, lá em Belo Horizonte. Bom, o Ludgero Bonilha vai falar sobre o feminismo e a pregação na adoração pública redentiva. Né? Ele tem um livro publicado chamado Por que não, vírgula, Paulo? Uma pergunta. Né? E é um livro que combate o feminismo evangélico, não só no contexto da IPB, mas no contexto de várias denominações evangélicas. Bom, as hermenêuticas feministas ou mulherista foram definidas de várias formas. Muitos ressaltam a visibilidade pública ou liderança de mulheres em sua capacidade ou autoridade de interpretar as escrituras. Mas um grupo entende a hermenêutica principalmente como uma recuperação da experiência que as mulheres têm dela. Outros veem a Bíblia como uma série de livros, todos eles, com uma possível exceção a saber Hebreus, escritos por autores, homens, para serem lidos principalmente por homens. Então, cria-se nesses grupos feministas a ideia de que existe uma supremacia masculina. E o Ludgero Bonilha vem trabalhar que, na verdade, a Bíblia Sagrada ela trata de papéis e que a mulher tem o seu papel bíblico e muito bem definido e que de forma alguma é desmerecido ou colocado numa situação de humilhação. Essas brigas entre estruturas de riqueza contra a pobreza, homens contra mulheres, isso são questões ideológicas que às vezes fica até feio, né, Paulo? E tem, infelizmente, invadido muitas igrejas e fazendo uma confusão. Uma confusão. Infelizmente é um assunto que está bem atual, precisa ser abordado, então essa palestra vai ser interessantíssima, né? E é um assunto que precisa ser combatido. As igrejas, muitas estão jogando o pó para debaixo do tapete. E quando se trata de pregação, de liderança, de sermão, que é o propósito da conferência e exposição bíblica, é um assunto que precisa ser tratado. Muito bem, o termo feminista está amplamente associado ao florescimento do movimento na década de 60. Fica agora com o reverendo Ludgero Bonilha. Já já nós voltamos para finalizar. Muito bem, nós estamos nessa conferência online. Queria agradecer bastante o reverendo Ludgero Bonilha, que está aqui conosco mais uma vez. Por motivos de força maior, nós não podemos nos reunir presencialmente, mas nós vamos honrar os nossos inscritos, já temos muitos inscritos, e vamos cumprir, né, com toda a programação da conferência, mas de forma online. E eu queria dar as boas-vindas ao reverendo Ludgero. Reverendo, seja bem-vindo à Conferência Exposição Bíblica. Olha, o privilégio é todo meu, desde aquele primeiro momento que nós nos conhecemos lá em São Paulo, quando eu tive a honra de participar da Convenção Batista Reformada, a convite do pastor Daniel Dides. E aí, então, eu conheci você pessoalmente. Foi um momento muito agradável para mim. E agora, aqui com vocês, participando desta conferência, lamento não poder estar perto, junto com vocês, mas estamos aí através das ondas sonoras e visuais.
Maravilha. Nós que agradecemos a gentileza, né? E ficamos muito felizes com isso. Bom, eu queria falar um pouco aqui uma biografia bem resumida do reverendo Ludigero. Ele é mestre em teologia contemporânea, foi pastor da primeira igreja presbiteriana de Belo Horizonte por mais de 41 anos. Foi também secretário executivo da EPB por 12 anos, professor de teologia sistemática por 38 anos, no seminário presbiteriano Reverendo Denoel Nicodemos Heller, em Belo Horizonte. Bom, o reverendo Ludigero vai tratar do tema o feminismo e a pregação na adoração pública redentiva. Nós temos uma disciplina gravada com o reverendo Ludigero na Academia do Expositor. Se você tiver interesse, acesse lá academiadoexpositor.com.br. É uma plataforma de treinamento de pregadores, né? Uma plataforma de treinamento que alcança pregadores no Brasil e fora do Brasil, com a finalidade missionária, né? Então, você que está aí nos acompanhando, você pode adquirir por assinatura. Então, sempre nós temos novos professores atualizando, né? Sempre. Em breve nós teremos o Kevin Van Hooser, teremos também o Tony Merida, enfim, sempre nós estamos trazendo homens de Deus, homens piedosos e que têm conteúdo para passar, não somente conteúdo, mas vida também, prática, né? Ok, e agora o reverendo está trazendo a questão do feminismo no culto público, na pregação, no contexto da pregação. Que às vezes a igreja repugna a ordenação feminina, mas, por outro lado, permite que a mulher ensine, pregue no culto público. E a igreja que assim age continua errando, continua maculando princípios importantíssimos da adoração pública, da adoração cristã. E é disso que o reverendo Ludigero vai falar para nós hoje, algo que o reverendo já tem falado em várias cidades do Brasil. Deus tem levado ele em várias cidades do Brasil para tratar de um tema muito relevante e que, se ele não tratar, com certeza vai ter prejuízos. Então, eu creio que o reverendo Ludigero poderia estar na beira da praia agora, aproveitando, mas ele está se esforçando muito porque ele sabe que essa geração precisa ser bem informada acerca desse tema. Bom, vamos lá então? Reverendo, está com o senhor. Olha, veja só, esse assunto eu reputo ser um dos assuntos mais pertinentes e importantes dos nossos dias. Eu acabei me envolvendo com este tema e passou a ser para mim uma verdadeira causa. Em 1990, a Igreja Presbiteriana do Brasil, através do seu Supremo Concílio, recebeu um documento propondo o restabelecimento das relações fraternas com a Igreja norte-americana, a chamada PCUSA, Presbyterian Church USA. E eu era, naquele momento, o relator da Comissão de Relações Intereclesiásticas, e coube a mim, então, visto que a nossa Assembleia Geral tomou a decisão de não propriamente assinar um acordo de cooperação, mas conhecermos melhor aquilo que se transformou esta denominação norte-americana. Vocês sabem muito bem que os presbiterianos, os batistas, metodistas e tal, naquele período da Guerra da Secessão, se dividiram. O norte é favorável contrário ao escravagismo e o sul favorável ao escravagismo. E as grandes denominações históricas se envolveram neste período terrível da história norte-americana, e as igrejas também, né, acabaram se dividindo. Agora, mais recentemente,
por volta dos anos 60, a Igreja Presbiteriana, as duas denominações presbiterianas resolveram se unir e formaram, portanto, uma única denominação. Disso acabou surgindo várias outras denominações presbiterianas nos Estados Unidos. Mas a proposta era que estabelecêssemos, então, uma relação com esta nova igreja que se juntou. E eu tive a responsabilidade, então, de manter diálogo com aqueles norte-americanos presbiterianos. E de 90 a 98, eles mandaram comitivas para o Brasil e nós mandamos comitivas para os Estados Unidos. E em 1994, eu, então, escrevi o meu relatório propondo que não tivéssemos sequer comunicação com aquela denominação que se tornou uma denominação apóstata, infelizmente. Passaram a ordenar não somente mulheres, mas o mesmo argumento que era a questão, o argumento da acomodação cultural, não demorou muito tempo que este argumento tivesse sido usado para a ordenação de homossexuais, lésbicas, casamento de pessoas do mesmo sexo e assim por diante, o que se tornou simplesmente impossível estabelecermos qualquer relação com aqueles presbiterianos, que se ainda achavam presbiterianos. Então, com isso, eu acabei estudando muito sobre este assunto, né? E logo depois eu tinha terminado o meu mestrado nos Estados Unidos, mas ainda assim no Brasil fiz um segundo mestrado em teologia contemporânea, e este foi o assunto que me prendeu, sobre a cosmovisão feminista. E aí fiz meus estudos doutorais inconclusos, que me prenderam no seguinte tema: a influência do feminismo na teologia contemporânea. E, evidentemente, esses assuntos são assuntos que acabaram também vindo à tona na nossa denominação, como está acontecendo pelas denominações históricas pelo mundo e pelo Brasil, especialmente afora. Com isso, então, eu acabei estudando esse assunto, palestrei sobre esse assunto, escrevi sobre esse assunto, e uma feminista na Igreja Presbiteriana do Brasil se levantou contra mim, me levou à justiça, e, evidentemente, a justiça brasileira não está muito assim, desconectada do feminismo, né? E acabei sendo condenado. E isso, então, me provocou aquele texto da Bíblia que me ajudou muito a fazer o que eu passei a fazer, né? Irai-vos e não pequeis, né? Aí eu sentei e comecei a escrever, acabei escrevendo um livro a respeito do assunto, e quis ir atrás das colocações do apóstolo Paulo, porque parecia que o apóstolo Paulo é tão, aparentemente, evidentemente, tão mal educado com as mulheres, porque ele fala na sua carta a Timóteo, né, quando escreve a Timóteo, primeira carta, quando escreve no capítulo de número 2, né, afirma o seguinte: não permito que a mulher ensine, nem exerça autoridade de homem, esteja, porém, em silêncio. E o texto paralelo e correlato, quando o apóstolo Paulo escreve a sua carta à igreja de Corinto, estabelecendo também como deveria ser o desenrolar do culto prestado a Deus, o culto comunitário, público, solene, né? Quando o apóstolo Paulo diz a mesma coisa. O meu livro tem este tema. Por que não, Paulo? Como se eu estivesse perguntando para o apóstolo Paulo: apóstolo Paulo, qual foi a razão? Qual as razões, os argumentos que fundamentaram a sua colocação quanto a esta proibição tão solene dada às mulheres? Percebi claramente que esta ordem não foi dada propriamente às mulheres,
mas ela fora dada aos homens, para que estes, então, os crentes no Senhor Jesus Cristo, protegessem as mulheres, visto que assumir responsabilidades no púlpito da igreja, responsabilidades doutrinárias na igreja, tanto naqueles dias de Paulo, como também nos nossos dias, né? Por todos os momentos que a igreja tem atravessado a sua jornada sobre a face da terra. É assim, a igreja sempre enfrentando intempéries, problemas, confrontações, dificuldades. E o apóstolo Paulo está dizendo, basicamente, homens, protejam as mulheres. E aí eu percebi que o apóstolo Paulo levanta 11 argumentos para defender a sua ordem apostólica, né? E esses 11 argumentos não são de caráter culturais, eles remontam mesmo, trazem mesmo à tona aspectos extremamente importantes desde a criação, lá no livro do Gênesis. Então, o apóstolo Paulo faz um argumento em relação à criação, ele faz um argumento a respeito da queda, ele faz um argumento a respeito da autoridade, ele levanta o argumento a respeito da pertinência, da vergonha, daquilo que é o caráter essencial masculino e feminino, e assim por diante. São argumentos maravilhosos. E quando eu terminei de escrever o meu livro e apresentei esse livro para algumas pessoas, eu percebi o seguinte: quem mais gosta dos argumentos do meu livro são as mulheres. O apóstolo Paulo é extremamente cavalheiro, é um homem extraordinário, um homem de Deus, né? Fundamento da igreja, apóstolo, né? Como ele mesmo escreve a sua carta aos Efésios, né? Dizendo que o fundamento é este, né? O fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo Cristo a pedra angular. É evidente que nós não temos mais apóstolos nos nossos dias, a não ser os apóstolos falsos, os fajutas, né? Nem mesmo os profetas, não temos mais profetas nos nossos dias, né? Pelo menos não no sentido original. Mas nós temos o ministério dos apóstolos, aquilo que os apóstolos legaram, deixaram a nós, que foi a Sagrada Escritura, né? Do Antigo e do Novo Testamento, né? E fundamentado na Escritura que o apóstolo Paulo, então, argumenta, né? Quando ele fala sobre isso, ele chama a si a sua autoridade, o chamado que Cristo fez quando ali na estrada de Damasco, né? No capítulo 2, versículo 7, aí ele não deixa por menos, né? Diz, para isso fui designado pregador, apóstolo, afirmo a verdade, não minto, mestre dos gentios na fé e na verdade. Então, aqui é bom a gente não ultrapassar os limites impostos por Deus através das suas autoridades, né? O primeiro argumento do apóstolo Paulo é este. Ele diz assim: porque primeiro foi formado Adão e depois Eva. No versículo de número 13, portanto, você percebe claramente que esses argumentos são argumentos para o norteamento de como deve desenrolar-se o culto público. Ele está falando a respeito do culto. No capítulo de número 1 desta carta, ele põe em ordem a questão do culto, visto que alguns se introduziram com heresias, expressões completamente contrárias à palavra de Deus, e estes deveriam ser calados. Timóteo tinha uma incumbência soleníssima, ainda que Timóteo fosse uma pessoa assim, mais recatada, difícil assim, de se expressar com muita coragem. O apóstolo Paulo diz para ele: Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e moderação. Não te envergonhes.
Aí o apóstolo Paulo chama Timóteo aos brios, né? E no capítulo de número 2, ele fala da atmosfera do culto, né? Fala a respeito das orações, como é que nós devemos nos aproximar em assembleia santa, sagrada e solene da presença de Deus, né? E logo depois, ele fala qual é o papel dos homens e o papel das mulheres. Para argumentar, então, em relação a esta ordem, ele, em primeiro lugar, diz assim: primeiro foi formado Adão, depois Eva. E aí, então, ele evidentemente nos leva às páginas iniciais do livro do Gênesis, como foram formados os nossos primeiros pais. Coisa interessantíssima ali, a leitura do livro do Gênesis é maravilhosa, né? O fato é que a Terra era sem forma e vazia, e as Escrituras como um todo vai dando, Deus vai mostrando através da sua santa e bendita palavra, Deus vai dando forma ao que não tem forma e preenchimento àquilo que está vazio, né? Toda a Escritura tem esta finalidade, mas de uma forma muito especial, a criação. Como é que foram formados os nossos primeiros pais? As Escrituras nos dizem que foi primeiro formado Adão, do pó da terra, Deus, que não tem mãos, mas a Bíblia diz o seguinte, que Deus tomou do pó da terra, moldou o nosso primeiro pai, do barro, né? E aí vem a natureza essencial da raça humana. Soprou sobre as narinas do nosso primeiro pai, e aí ele veio a ser alma vivente, nefesh, ou na língua grega, psique, que nada mais é do que esta ideia do ar em movimento, nosso fôlego de vida, nossa respiração, mostrando a nossa fragilidade absoluta. Mas Deus compartilha com o nosso primeiro pai de uma autoridade muito importante. Ele é o vice-regente da criação. Adão é o vice-regente da criação. Recebe para si a responsabilidade de nomear e dominar. Enquanto nomeia, domina. E é bem provável que os nomes que Adão dá aos animais são nomes que reflitam a realidade, aquilo que caracteriza cada um dos animais, né? Mas, ao mesmo tempo, são nomes que impõem sobre os animais a autoridade da coroa da criação, que é os seres humanos, não é? E para que tudo isso? Para que, enquanto todas as coisas estão sendo alvos da autoridade do nosso primeiro pai, ele tenha domínio sobre a natureza, de tal maneira que, quando chegar a nossa primeira mãe, ela se sinta segura. E essa foi, então, o que o apóstolo Paulo argumenta em primeiro lugar. O argumento é este, que o homem tem a responsabilidade de produzir um ambiente de segurança, de tal maneira que a sua esposa, a sua mulher, a mulher em geral, se sinta segura. É o homem que vai enfrentar. Enquanto a mulher sangra naturalmente, o homem sangra socialmente. Esta é a responsabilidade que Deus dá ao nosso primeiro pai. Então você percebe que o argumento do apóstolo Paulo é um argumento extremamente gentil e, ao mesmo tempo, apresenta os princípios básicos e fundamentais da masculinidade. É o homem que recebe para si a responsabilidade mais solene, né? Evidentemente, a liderança masculina é um alto privilégio, né? Mas esse privilégio, claro, é um privilégio mortal, né? Então, é isso que esse é o primeiro argumento do apóstolo Paulo. Primeiro foi formado Adão. E Adão, evidentemente, foi formado primeiro
para que ele colocasse o jardim do Éden debaixo do seu controle, para que, chegando Eva, sua esposa, nossa primeira mãe, encontrasse, então, um ambiente de segurança, onde ela se sentisse segura, onde ela se sentisse segura. Você vê o segundo argumento, é este, né? Adão não foi iludido, está lá no versículo de número 14, Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. E aí, então, se introduz um outro assunto inusitado, uma circunstância ali do Éden, uma circunstância inusitada, né? Qual a circunstância? A circunstância é que a mulher foi abordada pelo o animal mais astuto. Não se sabe muito bem que animal é este, né? A Bíblia diz que a serpente, logo depois nós temos algumas referências à antiga serpente, o diabo, Satanás e tal. Alguns acham até que foi um ser angélico, um ser caído, né? E aí, então, a serpente vem e engana, né? Eva nossa primeira mãe foi enganada, os argumentos são argumentos astutos, marotos, né? Argumentos que fazem perguntas, questionamentos assim, insidiosos. Foi assim mesmo que Deus disse? Veja só, criando interrogações na cabeça de Eva, né? Para que ela, então, colocasse em dúvida a palavra de Deus dada ao seu marido. A palavra foi dada especialmente a Adão, né? E aí Eva vê o fruto, acha o fruto apetitoso, que foi alguma coisa que atraiu seus olhos, e a mentira colocada ali, que ela haveria de se tornar, parecer com Deus, né, conhecedora do bem e do mal, né? Nossa primeira mãe pega do fruto, come do fruto. A versão do rei Tiago diz que Eva estende o seu braço e dá ao nosso primeiro pai. Em outras palavras, Adão, até então, estava ali pertinho dela, calado. E esse é o pecado masculino, a indiferença, o desprestígio, né? Na verdade, é como se estivesse dizendo: quer ir à frente? Vá, que se dane. E então, Adão calado permaneceu calado. Ele, na verdade, não esboçou qualquer coisa a não ser comer do fruto. Foi tentado pela sua mulher e come do fruto. Adão não foi enganado, diz as Escrituras. Quem foi enganada foi Eva. Em outras palavras, Adão comeu em sã consciência. Em sã consciência. Deveria ele exercer o papel de defensor de sua amada. Ele deveria fazer aquilo que o segundo Adão fez: pisar a cabeça da serpente. Pisar a cabeça da serpente. Ainda que a serpente lhe picasse o calcanhar, ferisse o seu calcanhar, isto imporia sobre ele a morte, né, por causa do veneno da serpente, não importa. O homem é chamado a morrer para defender a sua esposa. E ele não fez. Ele assumiu um pecado, o pecado do silêncio de Adão, né, chamado pelos teólogos de uxoriedade, o pecado do silêncio, quando ele deveria se interpor. Então, quando Paulo está dizendo para Timóteo: não admito que a mulher ensine e exerça a autoridade de homem,
é para que o homem, então, o crente no Senhor Jesus Cristo, se interponha quando alguma mulher, ou quando homens, né? Homens covardes, homens pusilânimes, né? Homens que não honram a sua hombridade, né? Abandonam o seu papel masculino e permitem que as mulheres assumam este papel. O fato é o seguinte: todas as vezes que as mulheres assumiram um papel que não lhe era devido, né, esse papel se tornou extremamente prejudicial para a família, né? É o homem que assume as responsabilidades maiores, mais perigosas, né, na família. Cada um tem a sua responsabilidade precípua, né? Então, o homem assumindo essa responsabilidade, deixando de assumir essa responsabilidade, abre mão e aí cria o caos, né? Na família, na igreja, na sociedade em geral, né? É isso que Paulo está chamando a atenção. E esses princípios são princípios assim, extremamente importantes, visto que esses princípios mostram claramente a responsabilidade que não pode ser deixada de lado. Enquanto as mulheres têm iniciações naturais, o homem tem que aprender através de iniciações sociais, né? As iniciações femininas são muito óbvias, muito claras. Praticamente elas não têm iniciações fora destas iniciações naturais, né? Mas os homens não. Os homens precisam, a masculinidade, a hombridade, precisa ser aprendida. Precisa ser aprendida. Eu tenho uma amiga que é fonoaudióloga e ela diz exatamente isso, que a voz masculina é aprendida. É por isso que a gente diz para os nossos filhos: meu filho, fala que nem homem. Porque a voz masculina é aprendida. A voz feminina permanece a mesma, mas a voz masculina tem que ser produzida, experimentada numa passagem, né? E o homem tem que aprender a ser homem, tem que aprender a ser cavalheiro, tem que assumir para si estes aspectos mais perigosos da sociedade humana. É um homem que vai à guerra, né? Um país, uma nação que manda suas mulheres para a frente da batalha, né? Na verdade, estão expondo as mulheres a situações que são perigosíssimas, né? Israel e Estados Unidos mandavam, até pouco tempo atrás, as mulheres para a frente da batalha, né? Mas muitas delas foram capturadas pelos inimigos e vilipendiadas, né? Então, o fato é que é o homem que morre, é o homem que sangra. Uma cicatriz no rosto de um homem é motivo de orgulho, mas uma cicatriz no rosto de uma mulher que defendeu, quem sabe, o seu marido covarde, uma vergonha, uma vergonha. Quando a gente percebe claramente que chega a hora em que nós precisamos expor a nossa própria vida ao perigo para defender as nossas esposas, defender os nossos filhos. É isso que é o que o apóstolo Paulo está dizendo e que não aconteceu ali com o nosso primeiro pai, né? Ele ficou quieto, ficou calado, pusilânime, covarde, um homem sem brios, sem caráter, a ponto de Deus lhe fazer uma pergunta retórica, né? Então, onde estás? Deus sabia onde Adão estava, né? Alguns intérpretes da Bíblia dizem que a pergunta foi mais ou menos esta: Adão, aonde foi que você se meteu? Né? Aí ele mostra o caráter pusilânime dele, covarde. A mulher que tu me destes não assume para si a responsabilidade. Então, você está percebendo que é exatamente este o argumento do apóstolo Paulo. E o argumento do apóstolo Paulo é um argumento que chama os homens aos brios,
chama os homens à sua responsabilidade masculina, né? Não é muito fácil definir o que é ser um ser feminino, o que é uma mulher. Não é muito fácil, porque a Bíblia não traz definições. A Bíblia traz através de exemplos de grandes mulheres, né? Mulheres extraordinárias, né? E, via de regra, estas mulheres nunca assumiram esses papéis que são papéis da masculinidade. Mas os homens não. Há vários preceitos nas Escrituras que chamam os homens aos princípios, né? Aquilo que faz parte da natureza masculina. E eu entendo que as nossas igrejas estão falhando muito, né? As nossas escolas bíblicas dominicais, com classes mistas e tal, os meninos sendo comparados com as meninas. Não, não, não. Nós deveríamos ensinar os meninos a verdadeira masculinidade. A igreja precisa ensinar os meninos, porque, veja só, eu estava dizendo que a voz masculina é uma voz aprendida, então os meninos precisam aprender a voz masculina através de um exemplo, quem sabe, seu pai, o seu pastor, o seu professor, e assim por diante, esses exemplos que são dados de uma forma muito específica para os meninos, E existem várias iniciações que a gente percebe claramente como elas são impostas aos meninos, né? Eu me lembro muito bem meu pai me dizendo que eu deveria colocar a minha esposa, a minha namorada, minha mãe, minha irmã para o lado de dentro da calçada, né? Então, isso eu vim a descobrir depois. O papai estava dizendo o seguinte: se alguém tiver que morrer, se alguém tiver que sofrer um acidente e amparar a parte mais frágil, que seja você, né? Porque a Bíblia fala que as mulheres são mais frágeis, né? O apóstolo Pedro fala sobre isso. Então, o primeiro argumento, o homem foi criado primeiro. O segundo argumento, a mulher foi enganada. O terceiro argumento é o argumento da vergonha. Em outras palavras, é aquilo que Jesus coloca em resposta à pergunta marota dos fariseus. É lícito ao homem repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Então, Jesus coloca uma resposta assim, bastante significativa. Ele diz assim: não tem deslido? Já que a pergunta é marota, a resposta é sarcástica, visto que aqui quem está fazendo a pergunta são os fariseus, né? Que se acham doutores da lei, gente muito competente e que tratam a lei com meticulosidades para suplantar os preceitos da lei, né? Então, Jesus não tem deslido. E aí, então, Jesus coloca o princípio dos princípios, né? É o princípio da palavra de Deus. O princípio da palavra de Deus não tem deslido. Aí o princípio da palavra de Deus é assim, que no princípio Deus criou homem e mulher. Em outras palavras, nós não temos uma terceira vertente, uma terceira possibilidade, né? Hoje nós estamos falando assim sobre a questão da homossexualidade, a lesbianidade, como se fosse pura e simplesmente uma tendência perfeitamente aceitável. As Escrituras dizem que não. O homossexualismo é uma afronta contra a natureza, contra a natureza pessoal. Aquilo é uma afronta contra você mesmo. E, acima de tudo, uma afronta contra Deus, né? A ponto de Deus os entregar, conforme diz o apóstolo Paulo na sua carta aos Romanos, né, no capítulo de número 1, Deus os entregar a uma disposição mental desfavorável para eles honrarem os seus corpos entre si. E por 3 vezes diz assim: Deus os entregou, Deus os entregou, Deus os entregou. Em outras palavras, olha, na verdade, não existe possibilidade de admitir que o homem não seja homem e que a mulher não seja outra coisa a não ser mulher.
Um homem que, porventura, se traveste, né, e quer ser uma mulher, ele pode até ter uma aparência de mulher, ele pode até mutilar a sua genitália, ele pode até tomar medicamentos e tal para não ter mais barba e tal, e assim por diante, mas ele jamais será uma mulher. Ele será um homem, contudo, um homem fracassado, né? Da mesma forma, as mulheres. Não há possibilidade. Não há possibilidade. Quem criou homem e mulher foi o próprio Deus. Não é uma questão de uma ideologia, uma questão pura e simplesmente mental. Não, não. É uma questão biológica, né? E esta questão biológica foi estabelecida por Deus e não pode ser mudada. Não pode ser mudada, né? Evidentemente, o apóstolo Paulo está muito interessado em mostrar como os homens devem proteger as mulheres quanto ao trabalho pastoral, ao trabalho como pregador, como ministro da palavra, né? Aquele que é responsável por trazer os princípios da palavra de Deus à consideração dos crentes, da igreja de Cristo, né? E isto é perigoso, porque a palavra de Deus confronta. O púlpito é sempre perigoso, é uma trincheira. O pastor que prega segundo a palavra de Deus, ele prega segundo a verdade. E em pregando segundo a verdade, certamente este vai confrontar as pessoas, vai confrontar as pessoas, né? E o apóstolo Paulo está dentro desse, vivendo, Timóteo, especialmente, vivendo dentro desse contexto ali da cidade de Éfeso, né? Ali é onde há, como existia na antiguidade, o paganismo era muito, todas as tendências pagãs eram tendências feministas. O feminismo não é nada novo, não. O feminismo é tão velho quanto o paganismo, né? É um reavivamento pagão, né? Então, como é que acontecia? As sacerdotisas, as que cuidavam dos aspectos espirituais ali, da espiritualidade do templo, eram mulheres. Mas não eram mulheres quaisquer. Eram sacerdotisas prostitutas. Que tipo de mulher eram aquelas? Meninas. Meninas de 12, 13, 14, 15 anos, que eram entregues pelos seus pais para viverem ali dentro do templo da deusa Diana dos Éfesos. O culto prestado à deusa Diana era o culto da sexualidade humana, né? A questão da tentativa de serem criadoras, né? Criativas. Os homens amavam aquele tipo de culto, aquela promiscuidade, gritos homéricos, orgasmos grupais, né? O homem tinha uma relação e ia embora, mas as meninas não, eram 10, 20, 30, 50 relações, coisa assim terrível. Não foram poucos os historiadores que disseram que algumas delas se suicidaram. Outras delas ficaram loucas, outras morreram de doenças venéreas. E não foram poucas também que se converteram. Foram chamadas por Deus e abandonaram aquele estilo depravado de vida. E muitas delas viviam aquele estilo de vida não porque quisessem, né? Mas porque foram forçadas pela sociedade, pelos seus pais, por homens que eram indecentes, vis, né? E ao se converterem, foram trazidas para o contexto da igreja. E o apóstolo Paulo disse, em outras palavras, aqui não. Aqui não. As mulheres serão protegidas aqui. Elas serão tratadas com toda dignidade. Homens, assumam o papel mais perigoso da sociedade humana,
protejam as suas mulheres, protejam os seus filhos, protejam a igreja de Deus. E, evidentemente, entre todos os argumentos, eu disse que são vários, né? São vários argumentos. O próximo argumento podemos falar a respeito que é mandamento do Senhor, né? O apóstolo Paulo diz, se alguém se considera espiritual, reconheça que o que eu estou dizendo é mandamento do Senhor, né? Então, entre tantos argumentos que são colocados pelo apóstolo Paulo, o argumento por excelência, a imitação por excelência que nós devemos estabelecer como parâmetro na nossa vida é a pessoa de Jesus. Ele é o noivo por excelência. Ele morreu pela sua amada, pela sua noiva, derramou seu sangue por ela, né? Então, veja só, esses argumentos são argumentos maravilhosos. As igrejas que sucumbiram ao feminismo, essas igrejas estão morrendo. Essas igrejas estão morrendo, né? Então, é uma situação que nós temos que entender. A igreja presbiteriana nos Estados Unidos da América, esta igreja perde cerca de 75 mil membros por ano. Uma igreja apóstata, está morrendo. Então, são estes os argumentos do apóstolo Paulo em favor da igreja. É isso aí. Oi, oi, Michel. Pois é, reverendo. De fato, a proteção, o princípio da proteção que o senhor destacou, como eu acho que eu percebi que a tese, né? A tese é a ideia central, né? Isso é tudo aquilo que talvez o feminismo procure e parece que não tenha enxergado nas escrituras sagradas, ou, por outro lado, o entendimento deles foi obscurecido, né, para enxergar de que Paulo não é machista, a Bíblia não é machista, pelo contrário, né? Fico pensando lá na Revolução Industrial, se os homens tivessem mandado as mulheres para as indústrias, imagine aquelas mulheres trabalhando em maquinários pesados. Bom, você acabou de assistir uma ótima palestra aí com o reverendo Ludgero Bonilha, e essa conferência seria presencial, ele estaria aqui conosco, mas por um motivo pessoal nós não conseguimos realizar essa conferência de modo presencial, mas esperamos um dia trazer aqui o Ludgero, que é um gentleman, um amigo especial, que tem aí andado pelo Brasil afora, alertado os cristãos acerca da questão do feminismo evangélico. Eu quero apresentar no próximo bloco o Jonathan Bragato, tá bom? Vamos em frente. Nossa quarta conferência Exposição Bíblica.